Vamos lá? Paz do Senhor, gente. Boa noite. Estamos aqui de volta com mais uma aula de antropologia ou doutrina do homem, né? Por assim dizer. Vamos tratar hoje de uma parte da antropologia, da doutrina do homem, que é uma parte que muitos de nós já conhecem muito bem, tem várias explicações, que é os tipos de evolucionismo. Né? Uma das partes da evolução criada por Charles Darwin no século XIII, né? Que é uma furada, na verdade. Né? Todo mundo descarta a teoria da evolução, muita gente descarta a teoria da evolução justamente porque não há explicações concretas sobre isso. Uma das primeiras ações da evolução, da antropologia, na parte evolutiva, é a evolução teísta, primeira, uma delas, que é ver a geração espontânea da causa das origens. Espontaneamente tudo aconteceu. E nós sabemos que isso não existe, uma furada. É claro que isso nunca aconteceu, não é desta forma que procede a ação da origem, não mesmo. Né? E a outra ação teísta, a evolução teísta, vem do poder divino como causa de origem de força e diretriz. Ambas podem incluir variações acidentais, seleções naturais e transmitibilidade de características adquiridas. Mesmo nessa espontaneidade de uma ação teísta para outra, uma diz que é uma causa original e a outra diz que é um acidente, mesmo assim, todas as duas não têm nenhuma diretriz teológica, nenhuma diretriz bíblica, porque uma afirma que foi feito de uma forma e o outro por um acidente. Nenhum dos dois está correto, né? Muito pelo contrário, uma das evidências que de fato caracteriza a antropologia, a doutrina do homem, é a criacionista ou criacionismo, que é a evidência das relações bíblicas. Primeiro, letra A extensão da evidência, embora a Bíblia não seja um livro de ciência, sempre menciona o fato científico registrados sem erros. Interessante, né? Mesmo a Bíblia não sendo um livro cientista, né? que aborda critérios da ciência, ela sempre mostra registros científicos das ações da criação ou do criacionismo do homem. Agora me pergunte, que evidências científicas são essas? Da qual a Bíblia dá origem? Porque ela dita todo o panorama da criação. Ela não fala assim, e Deus disse, haja o homem e aconteceu. Como foi a construção, por exemplo, dos seres, dos animais. Ela dita que o homem foi feito das suas mãos e soprou fôlego de vida em suas narinas e aí formou-se a ter vida. Isso é uma base científica. É uma ação científica. O homem não tem como discutir essa ação do sopro, porque ele precisa disso para viver hoje. Mesmo ele não concordando com isso, ele precisa disso. Então é uma base científica para a cientização do que a própria Bíblia diz. Então, mesmo não sendo um livro da ciência, tem sua fundação, sua ação mentalista da fundação, baseado na ciência. Mesmo assim, é uma Bíblia perfeita, né? Outro fato é os fatos da evidência. Bera, ou Barás, é usado em Gênesis 1 e 21 e 27. A palavra veio de um contexto que diz assim, criar, nascer, vir de alguém, né? Por isso, que essa expressão que está lá em Gênesis 1, e Deus criou o céu e a terra, isso já dá notoriedade para que a antropologia diga que o que houve, ou o que está havendo, ou o que está acontecendo, o que o homem é oriundo de um ser poderoso e celestial. Isso dá notoriedade. Né? A Bíblia, apesar de que todo mundo hoje descarta a ciência, consegue desfazer dos critérios científicos, mas ninguém consegue desfazer dos critérios bíblicos. Já percebeu isso? Vamos lá. Outra coisa, a autoridade, letra B, autoridade de evidências. Tudo que a Bíblia apresenta como verdade tem autoridade divina, mas nem tudo que a ciência prova ou mostra no critério evolucionista não tem base. E as bases são facilmente questionadas e destruídas, porque não tem um critério a ser abordado como a Bíblia, que tem um encaixe perfeito na relação da criação. A ciência não tem. A ciência relata por fatos e acontecimentos para chegar a um denominador comum. A Bíblia não precisa disso. Ela por si só faz com que o homem entenda a sua ação na criação. Interessante, né? Outro. B.
Letra C. A palavra dia é usada em relação aos nossos atuais períodos de 24 horas e é usado também no período mais longo de cada tempo, para sincronizar a ação do que é dia, né, na criação ou mesmo na criação, até mesmo na evolução. O homem distancia a ação do dia. Então ele conota as vertentes para saber se de fato a criação se extinguiu ao longo de um período ou se foi feito como foi feita a natureza, por exemplo. Haja dia e houve dia. Então, mesmo esses critérios. Outra coisa interessante, a criação é apresentada como um fato histórico em muitos lugares da Escritura. Por exemplo, Mateus 19, Hebreus 4, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, Salmos 8, todos esses capítulos, desses livros, mostram a apresentação da criação como um fato histórico. Por que como um fato histórico? Porque as colocações que são feitas pelos contextos bíblicos, em Êxodo 20, mostra também a soberania de Deus em relação à criação, e não só o feito da criação. Então hoje é inquestionável acerca de quem foi criado e como foi criado, porque não tem como você dizer que um macaco, que até onde eu conheço, na parte biológica, na simbiose, tem 2 milhões de cromossomos. Pode ser um homem que tem 4 bilhões de cromossomos. Então não tem como essa discrepância de síntese, porque quem nasce com tal concessão de cromossomos não vai aumentar, vai continuar com aquela mesma